Olá pessoal, tudo bem? Essa é uma aulinha sobre modelos atômicos, que vai passar sobre os gregos, tá legal? E sobre Dalton, só esses dois, tá certo? Bonitinho? E aí vamos lá, né? O que nós temos aqui? Deixa eu só mudar o mouse pro jeito que eu gosto, opções de ponteiro, laser, legal, né? Então vamos lá, primeiro vamos falar um pouquinho de história grega, que é rapidinho, basicamente uma coisa bem fácil para você entender, legal? Vem cá, olha só, ó. Do que são feitas as coisas? Essa era a perguntinha que rondava os cientistas da época, tá? Talvez você já se fez essa pergunta algum dia, né? E aí, eles achavam que alguma vertente grega achava que é isso aqui, ó. Por exemplo, né? O Tales de Mileto achava que tudo era feito a partir da água, certo? Anaximes, tudo é feito a partir do ar, certo? Heráclito, do fogo. E o Empédocles, ele juntou esses três, mais a terra, e disse mais. Disse o seguinte, ó. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Legal? Foi esse menino que disse isso, tá bom? Não foi Lavoisier. Mais tarde, quando Lavoisier fez a publicação da conservação da massa, que um dia eu volto a falar com vocês sobre isso, né? Ele incluiu essa frase, mas não, eles postou que não era dele, né? Que era de Empédocles, tá legal? E alguns filósofos, né, aderiram a essa ideia, entre eles Sócrates, Platão e Aristóteles, tá legal? Então esse grupo aqui, ó, de cientistas, na verdade de filósofos, né, gregos, acreditavam que as coisas eram feitas a partir das combinações de água, fogo, ar e terra, os 5 elementos. Na verdade, os 4 elementos, né? Olha para cá, ó. Esses dois caras aqui, outra vertente grega, né? Que veio de Demócrito e Leucipo, na verdade a ordem é contrária. Leucipo veio primeiro, depois o seu discípulo chamado Demócrito o representou e escreveu muito sobre isso. Eles achavam que tudo era feito de átomos e vácuo. Por exemplo, os líquidos eram feitos de átomos esféricos. Por que átomos esféricos? Porque para você explicar por que um escorria pelo outro. Tá legal? O fogo queimava porque era feito de espinhos. Tá legal? Então tudo que existia era feito de átomos e vácuo. Tá legal? Mas pensa bem, né? Naquela época, olha só, ó, que épocas estamos, ó. Mais ou menos 500, 400 antes de Cristo, né? Nessa época aqui era mais fácil acreditar em terra, fogo, água e ar do que em partículas minúsculas, né? Indivisíveis, chamadas de átomos. Por isso aqui, tá legal? E aí vamos lá, né? Olha só, ó. Vamos fazer um resuminho agora, ó. Vertentes da filosofia grega, mais ou menos 400 a.C., tá legal? Modelo atômico de Demócrito e Leucipo. Tá, leia comigo, ó. A menor divisão de tudo que existe seria o átomo. A palavra átomo significa não divisível. E surgiu nessa época aqui. Legal? Esse foi um modelo filosófico, quer dizer, não tinha nenhuma prova que existia átomo, tá? Eles achavam que existia baseado em pensamentos, tá? Em filosofia mesmo. Agora, leia isso aqui, ó. Combinação dos 5. Você viu que eu falei 5 elementos naquela hora, né? Ó, combinação dos 5 elementos de Aristóteles, tá? Eu vou colocar Aristóteles para fechar a conta com vocês, tá bom? Bom, as combinações dos 4 elementos, terra, fogo, água e ar, e o Aristóteles, assim como outros, né? Introduziram o etéreo, ó, o 5º elemento, que seria o éter, que na verdade fazia passagem entre o nosso mundo, né, natural e o espiritual, tá legal? E o etéreo. Então nós tínhamos aqui um conflito muito grande. E esse conflito ficou durante muitos séculos, tá legal? Quer dizer, na verdade, o pessoal ficou acreditando muito mais em terra, fogo, água e ar e o etéreo do que em átomos durante muitos séculos. Quantos, mais ou menos? Vou te falar, ó. 22 séculos. Tá? Quer dizer, 22 séculos depois disso, né, mais ou menos em 1800, mais ou menos, que surgiram, ó, lê comigo, ó, em 1808, John Dalton retoma a ideia de modelo atômico, baseando-se nas leis ponderais de massa que foram descobertas nessa época. Quer dizer, perto dessa época foram descobertas algumas leis ponderais. Eu vou citar duas para vocês, para te mostrar de onde que veio a ideia do Dalton de criar um modelo atômico do jeito que ele criou. Um detalhe interessante, o Dalton era daltônico. Inclusive o termo daltonismo vem em homenagem ao Dalton, tá legal? Porque ele escreveu que ele tinha essa dificuldade visual, né? E ele escreveu sobre isso e batizaram, né, a doença de Dalton, daltonismo. Tá legal? Uma coisa interessante, né? Fofoca, fofoca. A famosa fofoca. Bom, leis ponderais. Quais são as leis ponderais? Né? Existem 4, mas vou citar só 2, tá? Lavoisier e Proust. Então, vamos supor que você reage hidrogênio com oxigênio e você produz a água. Tá vendo? Ó, setinha.
Antes dela, né, reagentes, depois dela, produtos, tudo bem? E aí, você quer ver como eu vou representar com átomos? Você vai achar interessante? Olha só, ó. Não, antes disso, deixa eu fazer uma perguntinha para você, ó. Se eu pegar 4 gramas de hidrogênio e reagir com oxigênio suficiente, ó, no caso, 32 gramas de oxigênio, quantos gramas eu vou formar de água, né? Pensa bem, ó, eu pego esses dois, reajo completamente, não sobra nada, tudo bonitinho. Quanto que você forma? Você forma, se você pensou em 36, você acertou. Tá? Isso se baseia no princípio da conservação da massa de Lavoisier, ou seja, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Tá legal? Bacaninho. Mas se eu fizesse um outro experimento no qual eu pegasse o dobro, tá vendo? Ó, 8 gramas de hidrogênio. Pegasse oxigênio suficiente. Quantos gramas eu ia produzir de água aqui no final? Certo? Ó, se eu duplicar aqui, eu vou conseguir produzir aqui o dobro. 7,2 gramas. É como se você fizesse bolo, vai? Você tem aqui uma receita de bolo, que é essa daqui, ó. Ovos, farinha, bolo, certo? Se eu pegar o dobro de ovos, o dobro de farinha, eu vou obter 2 bolos. A ideia seria essa, mais ou menos, certo? Que número que vai aqui, ó? Né? Você pode fazer de duas maneiras. Ou você pode, por exemplo, ó, 4 para 8 você multiplicou por 2. Então, 32 vezes 2 costuma dar 64, não é isso? Você pode fazer assim, mas tem uma outra maneira. Você pode fazer, ó, 7,2 menos 8, que dá 64. Tá? Se você multiplicar por 2, você está fazendo a lei de Proust. Proust é proporção, ó, o dobro, o dobro, o dobro. Né? Se você fez 7,2 menos 8, dando 64, você fez por Lavoisier. Tá, essas leis surgiram nessa época, tá vendo? Ó, no final de 1700. Então, no comecinho de 1800, o Dalton criou um modelo atômico desse jeito, ó. Cada bolinha cada átomo de hidrogênio seria uma bolinha vermelha. Como são dois, eu coloquei 2 bolinhas vermelhas, certo? Como tem 2 moléculas, eu repeti. Tá? Então aqui estão 2 H2, tá? O O2 seriam 2 bolas, só que diferentes. O Dalton falou isso, tá? 2 bolas diferentes, tá vendo? Ó. Em relação àquela, porque o oxigênio não é igual ao hidrogênio, ele sabia disso, tá certo? Então, mas como aqui é O2, eu coloquei 2 bolas cinza, certo? Agora, olha como eu consigo provar Lavoisier, tá? Tudo que entra sai. Quer ver? Ó, essas bolas vão se combinar e formar 2 águas. Ó, H2, ó, H2, ó. Mas perceba como Lavoisier é respeitado, tá? A conservação da massa, né? Ó, 4 bolas vermelhas entraram, 4 saíram. 2 bolas cinzas entraram, 2 saíram, certo? Na mata de Proust, como é que prova? Assim, ó, se você duplicar aqui, ó, o outro fala, e eu? O outro fala, e eu? Tá vendo? Duplicar um, duplica todos. Então, o modelo atômico surge para explicar as leis ponderais que existiam. E agora, ao contrário, né? Esse modelo aqui é científico. Ou seja, eu explico o que existe através de átomos. Prova que eu estou errado. Foi mais ou menos essa a ideia, né? Mas eu deixo fechar a conta com vocês em termos de teoria, tá? Bom, ó, evolução dos modelos atômicos, certo? Então, eu vou deixar de lado o Lavoisier, desculpa, o Aristóteles, né? Vou pegar só os modelos atômicos mesmo, tá bom, gente? Então, Demócrito e Leucipo. Bom, praticamente, ó, eles disseram o seguinte, que a menor divisão de tudo que existe seria o átomo, que é não divisível, né? Modelo filosófico. Tá, agora Dalton eu chamo de bolinhas de bilhar, porque poucas vezes na sua vida você viu uma bola de bilhar quebrada. Sim? Sendo assim, né? Olha só, ó, átomos indivisíveis ainda e indestrutíveis. Eles achavam que os átomos não se modificavam nas reações químicas. Tá? Como aquelas bolinhas vermelhas continuaram vermelhas depois do mesmo tamanho. Antes e depois. Na forma de H2 ou de água. Os átomos de um mesmo elemento, tipo hidrogênio, né? Teriam a mesma forma, tamanho, massa e propriedades. Eles achavam, o Dalton achava, que ao mudar a massa, você mudava as propriedades do elemento químico. Leia comigo aqui, ó. Primeiro modelo científico para o átomo. Porque aqui em cima é modelo filosófico, tá certo? Aqui é modelo de cientista, científico. Legal? Foi baseado em que parte da ciência? Nas leis ponderais de massa. Conservação da massa, proporção constante, tá bom? Mas o que esse modelo não explicava? Bom, como o átomo é indivisível, não tem prótons, não tem nêutrons, não tem elétrons. Você não explica a eletricidade, menino. Olha, ó, leia comigo. Ó. Mas o modelo de Dalton não explicava a relação da matéria com a eletricidade. Legal? Só mais um slide para vocês verificar como é que o Dalton escreveu na época dele, tá? Ó, leia aqui em cima.
representação de átomos simples e átomos compostos propostos por Dalton. Quer dizer, esse termo átomo composto e simples, hoje em dia não existe mais, né? Mas na época ele falou que quando um átomo estivesse sozinho assim, ó, era um átomo simples. Quando o átomo tivesse combinado com outro átomo, desse jeito aqui, era átomo composto, tá? Mais tarde, um cara chamado Avogadro, você já deve ter ouvido falar, substituiu o termo átomo composto, a frase, né, átomo composto, por molécula. Quer dizer, aqui seria molécula, molequinha, molequinho. Legal? Tudo bem? Então, esses são os símbolos que o Dalton usou na época para representar, por exemplo, ó, hidrogênio, carbono, oxigênio e assim por diante. Tá legal? Gente, obrigado pela atenção de todos, tá? Esse vídeo falou sobre modelos atômicos, né, dos gregos, tá? A história também dos elementos, né? Bem de leve, né? Claro que essa é uma aula de filosofia, que você vai assistir num outro vídeo de filosofia em geral. E falei sobre o modelo atômico de Dalton. Tudo bem? Então, o modelo atômico de Dalton não tem prótons, nêutrons, elétrons, nada disso. É uma bola de bilhar indivisível. E bolas diferentes, átomos diferentes. Tá legal? Gente, muito obrigado, atenção de todos. Um abraço, um cheiro amasso. Até o nosso próximo vídeo. Beijo a todos, bye bye. Deixa eu só parar a gravação aqui. Pera aí. É aqui, né? Beijo, beijo.